Shan e pelo Pamir. Eles são solitários, esquivos e são raramente vistos. Cada um deles precisa de uma enorme área destas montanhas desérticas para poder sobreviver. Vivem da caça de vários tipos de animais, mas especialmente o cabrito montês. Embora, em teoria, os leopardos estejam sob proteção oficial, alguns pastores ainda os matam para defender seus rebanhos. Os ancestrais daqueles rebanhos eram animais como este. Várias raças de carneiros selvagens habitam as montanhas da Ásia Central, desde as pequenas montanhas rochosas do deserto aos altos picos do Pamir. Nós chamamos estes de Arcar. Na primavera, a neve se derrete primeiro na face sul e é aqui que aparecem as primeiras pastagens verdes. Na luz fria de um amanhecer gelado de abril, um rebanho de Arcar se reúne em um terreno salgado. Estes são jovens carneiros, juntamente com algumas ovelhas jovens ou ainda infecundas. Os machos mais velhos se reúnem em um rebanho separado. O mesmo acontece com as ovelhas com filhotes recém-nascidos. Ambos os sexos se misturam durante o cio, mas isto só vai acontecer em dezembro. Agora, na primavera, os jovens carneiros treinam em preparação para os tempos de combate que lhes espera no futuro. À medida que os dias ficam mais longos, os gritos da corte do galo da neve ecoam pelos penhascos. 5 tipos destas perdizes do tamanho de um peru vivem em nossas montanhas. Estes galos da neve são do Himalaia. São chamados ular em russo. Os ulares são pássaros dos altos picos. Nunca se distanciam da linha da neve e fazem seus ninhos a 4.500 metros de altitude. E quando os outros pássaros emigram para regiões mais quentes, o galo da neve permanece nas montanhas e passa aqui todo o inverno gelado. Quando chega a primavera, outros animais vêm para fora. À medida que a neve retrocede, as marmotas surgem de sua hibernação. Estes roedores do tamanho de um cão spaniel passaram todo o inverno enterrados em tocas profundas do subsolo. Alguns deles chegam a passar 8 meses por ano hibernando. Nesta época do ano, eles limpam suas tocas e reúnem material fresco para forrar seus refúgios e começam a recuperar o peso que perderam durante seu sono de inverno. A primavera é também a estação durante a qual seus contatos sociais são renovados. Outras criaturas também aparecem nesta época do ano. Estas víboras venenosas podem ser encontradas na Tian Shan até 3.000 metros de altura.
De vez em quando, algumas são vistas atravessando áreas nevadas, mas apenas para chegar até os terrenos sem neve, no outro lado. A neve derretida molha algumas viçosas flores da primavera. Entre as primeiras a aparecer estão as tulipas selvagens. Em alguns lugares são encontradas 20 espécies diferentes. Os porcos selvagens aproveitam as ervas frescas da estação. A maioria das diferentes espécies deste animal é de floresta, mas aqui na Tian Shan, eles procuram comida nas partes altas destas montanhas, buscando os tubérculos das tulipas e cebolas selvagens. Em maio, os filhotes de porco listrados infestam as neves. As montanhas celestiais são o reino de um tipo especial de urso. É o chamado urso de garras brancas, embora seja apenas uma raça dos ursos marrons encontrados por todo o hemisfério norte da Terra. Além de suas garras de cor pálida, ele se caracteriza por seu pelo de coloração de palha descorada. Os ursos também passaram o inverno dormindo. Agora, eles também estão recuperando o peso perdido. Os talos de ruibarbo selvagem constituem uma austera refeição. Na maior parte do ano, os ursos são solitários. Eles só toleram outros membros de sua espécie na primavera. Os filhotes desta relação só nascerão no Natal, quando a fêmea estará mais uma vez repousando em seu refúgio. O cabrito montês segue a linha da neve que se desloca montanha acima à medida que ela se derrete. Estes animais são machos. Da mesma forma que os carneiros selvagens, as fêmeas e os filhotes se mantêm separados dos machos. Ao contrário do veloz arcar, o cabrito montês nunca se aventura a ir muito perto do precipício. Eles contam a seu favor com sua habilidade de escalar rochas para fugir dos lobos e dos leopardos da neve. E até mesmo dos ursos. Os ursos são pelo menos parcialmente carnívoros. Eles cavam as tocas das marmotas e não recusariam um jovem cabrito montês se tivessem uma oportunidade. Os ursos estão se deslocando para mais acima também. Eles são poderosos escaladores de rochas e algumas vezes chegam a subir a até quase 4.500 metros de altura. Como são vistos de relance entre os picos ou devido às marcas deixadas nas altas neves, eles podem ser responsáveis pela origem de algumas das histórias sobre o Yeti.
Mas não existe muita coisa que interesse ao urso por aqui. Normalmente, eles atravessam altos cumes apenas para chegar até o outro lado, onde podem encontrar mais comida. Os vales altos do Tian Shan abrigam uma das nossas mais raras e estranhas aves. Só são encontradas onde os rios são largos e pedregosos, em vez de rochosos e torrenciais. É o bico de ibis. O bico longo e curvado que lhe dá o nome é perfeitamente adaptado para procurar alimento entre os seixos redondos. Os bicos de ibis começam a ter filhotes a partir de abril, muitas vezes quando ainda existe neve sobre o solo. Eles põem seus ovos em um simples espaço nas pedras. Existem apenas em torno de 150 casais nas montanhas que circulam nossa fronteira com a China. Enquanto os bicos de ibis estão incubando, os ovos depositados por outros pássaros mais abaixo já estão eclodindo. Um dos mais exóticos ninhos na floresta à margem do rio, no pé das montanhas celestiais. Seus redutos se encontram muito mais longe ao sul, na Índia. É uma das criaturas que suplantaram a barreira da montanha. O papa-moscas do paraíso. Aqui, ele se mistura com as espécies provenientes das estepes e da Sibéria. O tordo persa é mais um que contribui em fazer da Tian Shan uma zona de reunião de aves originárias dos trópicos e das terras frias mais ao norte. Em um ponto mais acima da montanha, existe mais um vínculo com a Índia, o papo de rubi do Himalaia. É um comedor de insetos. As grandes borboletas Apolo que caracterizam estas campinas servem de alimentação para seus filhotes escondidos sob um junípero. O mesmo junípero serve de abrigo para o bicudo de asa branca. Os bicudos se alimentam de sementes. O enorme bico responsável por seu nome está desenhado para descascar os frutos do junípero. Em junho, os ovos do bico de ibis estão eclodindo. Os filhotes estão bem camuflados, mas mesmo assim podem atrair a atenção dos predadores. A parte branca do interior das cascas dos ovos chama muita atenção. É por isso que os pais retiram estes indícios do ninho. Os filhotes se afastam do ninho logo depois de saírem do ovo, mas dependem do calor, do abrigo e em grande parte da comida fornecida pelos pais. Passarão algumas semanas até que seus bicos estejam suficientemente longos para buscar comida embaixo das pedras. Os altos vales onde os bicos de ibis fazem seus ninhos podem estar em lugares remotos, mas nem todos são desérticos. Há vários séculos, os acampamentos nômades se espalham pela paisagem. E os membros do Kirguis ainda cuidam de seus rebanhos de iaques.
O yaqui é uma espécie de vaca das grandes altitudes. É originária do Tibete e do Himalaia. Na verdade, a palavra yaqui é de origem tibetana. Aqui, as montanhas de Kirgizin se encontram no limite norte de sua cadeia. Restam pouquíssimos iaques selvagens. A maioria, como estes, já foram domesticados, mas eles ainda guardam todos os traços de seus ancestrais selvagens. Sua longa barra de pelos deixa-os bem protegidos contra o frio. Eles possuem o desenho ideal para sobreviver nestas pastagens de grandes altitudes, onde nenhuma vaca comum poderia resistir aos frígidos invernos. Os iaques ainda possuem um temperamento selvagem. Os chifres de alguns destes iaques foram retirados, deixando-os menos perigosos. O papel deste rebanho é fornecer principalmente carne, mas a maioria deles é usada como animais de carga para fornecer leite e para o aproveitamento de seu pelo. Como muitos dos animais de cascos, eles gostam de cobrir-se de pó. Setembro é o mês do cio. Os machos testam as vacas para saber se estão receptivas. E da mesma forma que os iaques selvagens, os machos solitários ficam por perto, esperando poder desafiar os machos residentes para conseguir se acasalar. Os iaques podem permanecer nas partes altas da montanha durante o inverno, mas isto não acontece com outros animais domésticos. Os carneiros não são tão resistentes quanto seus ancestrais. Eles são levados para o alto das montanhas na primavera, mas no final do verão precisam ser trazidos para baixo para altitudes mais amenas. Aqui na Ásia Central, estes deslocamentos sazonais de pessoas com seus rebanhos permanecem praticamente igual aos tempos de Gengis Khan e Tamerlane. No verão, o tradicional yurt continua sendo a habitação preferida. Uma barraca de feltro branco estirada sobre uma estrutura de madeira e mobiliada com almofadas e tapetes. Até hoje, os povos seminômades destas montanhas remotas dependem de seus rebanhos para alimentar-se. As crianças kirguis aprendem a montar cavalos quase antes de aprender a andar. Se existe um animal que, mais que qualquer outro, jogou um papel vital na história destes povos, este é o cavalo. Foi o cavalo que permitiu a Gengis Khan explodir as fronteiras da Mongólia no século XIII para conquistar um império que se estendia desde a China, no Oriente, até a Polônia e Hungria, no Ocidente. Os guerreiros montados a cavalo aterrorizaram a Europa Oriental durante os 300 anos seguintes. Atualmente, estes descendentes das hordas mongólicas ainda criam cavalos, mas para fins mais pacíficos, para aproveitar a carne e o leite. O potro é colocado no úbere para motivar a mãe a soltar o leite. Em seguida, é afastado, mas é deixado em um lugar onde a mãe possa vê-lo, para que o leite continue a fluir. O leite é fermentado para fazer kumis, um tipo de iogurte fino, esfumaçado e espumante, que há muitos séculos é a dieta principal dos mongóis.
Ele alimentou os guerreiros das Hordas de Ouro e Marco Polo bebeu dele na corte de Kublai Khan. Os picos nevados das Montanhas Celestiais não são os únicos picos altos da Ásia Central. Ao sudeste de Tian Shan, há uma cadeia de montanhas mais alta ainda. O Pamir, na fronteira entre a China e o Tajiquistão. O Pamir ocidental é escarpado e recortado, mas no lado oriental, em direção ao Xinjiang, a paisagem muda. É um platô alto e seco, interrompido por uma grande área de água. O Lago Karakum, o Lago Negro. Praias elevadas ao longo da costa revelam que o nível da água era antes muito mais alto. Hoje, o lago não possui nenhuma saída e suas águas são salinas. Essas praias brancas não são de areia, são de sal. Karakum está a mais de 4.000 metros e está coberto de neve durante 7 meses ao ano, mas apesar disto, está habitado por animais. As gaivotas de cabeça marrom se parecem com as gaivotas de cabeça negra, mas são maiores. É uma das nossas aves mais raras. Existem apenas cerca de 100 de casais, e elas só fazem seus ninhos aqui e em um pequeno número de outros lagos do Pamir. Apesar de existir apenas uma esparsa vegetação nas águas claras e frias do lago, isto é suficiente para permitir a sobrevivência de um tipo ou outro de peixes herbívoros. Por sua vez, isto produz alimentação para as gaivotas e seus filhotes. Em julho, os filhotes já estão bem crescidos, mas ainda dependem de seus pais para se alimentarem. Pedir comida faz parte do ritual normal da corte, mas esta fêmea parece estar competindo com seu próprio filhote. Uma das outras aves que fazem seu ninho aqui realiza o que deve ser a mais incrível viagem no reino dos animais. O ganso de cabeça de barra. Nos invernos das planícies do norte da Índia e todas as primaveras, ele atravessa a barreira do Himalaia, traçando seu itinerário através de vales gelados em grandes altitudes para poder chegar até a sua zona de aninhamento.
Estes gansos bateram o que provavelmente é o recorde de altitude das aves de migração. Muitos anos atrás, um astrônomo do norte da Índia estava fotografando a Lua. Quando ele revelou o filme, uma das fotos mostrava a silhueta de um bando de gansos contra o disco da Lua. Baseado em seu tamanho, ele calculou que eles deveriam estar voando a mais de 8.000 metros de altura. Isto é quase a altura do Monte Everest. Os gansos de cabeça de barra procriam em um dos provavelmente mais remotos e desolados lugares da Terra. A maioria aninha em lagos de soda cáustica no platô tibetano, mas alguns viajam para o norte e oeste da Tian Shan e do Pamir. Cerca de 200 casais aninham no Caracu. Cerca de 50 vêm para aqui, para o lago Rangku, um lago salgado raso próximo à fronteira com Sinkiang. Quase não chove aqui, e até mesmo no inverno há pouca neve. Os arredores do lago formam um deserto alto e seco. Os gansos chegam no final de maio, quando o lago ainda está congelado. Eles se estabelecem em ilhas desertas e salgadas. A fêmea faz um buraco no solo cáustico e forra-o com penas de seu peito. Neste ninho simples, ela põe entre 2 e 5 ovos. Levará quase um mês para que os filhotes nasçam. Ele é responsável por todo o processo de incubação, mas enquanto ela está no ninho, seu companheiro fica de guarda. Embora os lobos e as raposas não possam atacar os ninhos nas ilhas, existem outros perigos. Corvos. Quando os primeiros ovos eclodem, alguns ovos danificados ficam nos ninhos abandonados. Isto atrai carniceiros das montanhas vizinhas. Mas se tiverem uma chance, os corvos levam os ovos de qualquer ninho que esteja desprotegido. Mas a maioria dos ovos eclode sem problemas. Os filhotes ficam no ninho por um dia. Em seguida, sua mãe chama-os para a água.
Hankou é muito raso. A maior parte do lago tem apenas de 1 a 2 metros de profundidade. No verão, suas águas corrosivas se aquecem rapidamente e uma quantidade muito grande de mosquitos nasce, cheios de proteínas para os pequenos gansos em crescimento. Estes lagos de soda cáustica em grandes altitudes têm muitas coisas em comum com a tundra ártica. Da mesma forma como algumas aves voam para o norte para explorar a breve abundância de comida sazonal, outros vêm para cá. Algumas tarambolas mongóis procuram comida na praia. As avéloas de cor de limão que passam o inverno no sul da Ásia aninham nas estreitas faixas de pântano que cercam o lago. Longe do lago, a água é escassa. Algumas poucas correntes alimentam as plantas que precisam de umidade, como as prímulas, mas a maior parte desta terra é um deserto alto e seco. Ali, as plantas têm que se adaptar a condições extremas que variam com muita frequência. Elas ficam congeladas durante a noite e são cozidas durante o dia, bombardeadas por um vento frio e arenoso. A maioria cresce em forma de baixos tapetes ou almofadas, apegando-se à terra para se protegerem. É válido pensar que nenhum animal poderia sobreviver nesta paisagem lunar desolada. Mas existe vida aqui. Marmotas. Esta é a marmota vermelha, uma de 3 tipos que habitam as montanhas da Ásia Central. As marmotas vivem em alturas de até quase 5.000 metros. Esta é uma altura maior que qualquer montanha na Europa. Cada uma das grandes famílias tem um complexo central de tocas que podem chegar a 4 metros de profundidade. É aqui que elas passam a maior parte de suas vidas. Durante apenas 4 meses por ano, o solo está livre de neve e há alguma vegetação verde e fresca espalhada para as marmotas se alimentarem. Mais tarde, quando a vegetação começa a secar no final do verão, as marmotas desaparecem novamente dentro da terra para hibernar até a primavera seguinte. Até 10 animais vivem em cada colônia, mas há apenas um par que procria. Os demais são jovens dos anos anteriores. As marmotas são territoriais. O macho marca os limites do grupo com um cheiro emitido por glândulas situadas em suas bochechas e seu peito, e também com montículos de esterco. O território talvez meça 2 hectares de extensão. Além das tocas centrais, há buracos rasos em torno da margem onde as marmotas podem se refugiar. Esta é a mãe. Seu filhote deve ter nascido no início de maio, mas ele não sai da toca até o final do seu primeiro verão. Os filhotes das marmotas vermelhas são cinzas. Eles só vão adquirir o pelo vermelho de seus pais no final do seu primeiro verão. Há entre 3 e 4 filhotes em cada ninhada e eles são muito brincalhões. Uma escapada das tarefas maternais para descansar ao sol.
Os filhotes ainda estão mamando, mas já estão experimentando comidas sólidas. E estão começando a explorar as áreas situadas mais afastadas da toca. É nesta etapa da vida que se encontram mais vulneráveis. Para as marmotas jovens, as raposas são a maior ameaça. As águias pegam os filhotes e até mesmo adultos, e alguns são mortos pelos ursos que escavam suas tocas. Mas seus maiores predadores são os homens. As marmotas são caçadas por sua gordura, que tem propriedades medicinais, além de seu pelo, usado para fazer chapéus. No sudoeste do Pamir, vive um dos mais raros animais do país, mais escasso até mesmo que o leopardo da neve. É o Mahur. O nome significa comedor de serpentes, em Tadjik. Os russos o chamam cabrito de chifre de parafuso. Há menos de 600 Mahur no Tadiquistão, e não muito mais além da fronteira, no Afeganistão e Paquistão. Estamos no começo de dezembro, a época do cio. Os machos de chifre em espiral estão perseguindo as ovelhas mais jovens. Na maior parte do ano, o Mahur fica abaixo da linha da neve. Mais acima, os picos já estão enfrentando a chegada do inverno. As montanhas podem estar frias, mas não estão desertas. O carneiro Marco Polo, o maior dos carneiros selvagens. Estes carneiros gigantes passam o inverno em uma altura de cerca de 4.000 metros. Embora o frio seja muito cortante, aqui no Pamir Oriental a camada de neve é muito fina. Suficientemente fina para o carneiro retirá-la para buscar comida. Os iaques também passam o inverno no alto das montanhas. Alguns dos pastores de iaques ficam com eles, não para alimentar os animais, mas para defendê-los contra os lobos e talvez alguns leopardos da neve.
Até mesmo o resistente gato das altas neves desce a montanha até a linha de árvores no coração do inverno. Ele tem pouco que comer aqui em cima.